Meus queridos irmãos, graça e paz, novamente aqui no canal para trazer aqui uma breve palavra. Hoje eu trago um livro e esse livro eu quero indicar para os irmãos. O livro de Augusto Nicodemos, A Minha Graça Te Basta. Hoje eu quero ler o texto de 2 Coríntios capítulo 12, do versículo 7 ao 10, e nós estaremos lendo na visão, na interpretação de Augusto Nicodemos. Ele trata esse texto de forma muito profunda, de forma muito clara e de forma muito aplicativa. Mas antes, eu quero dizer para os irmãos que esse livro, ele é um livro maravilhoso. É um livro de 664 páginas. É um livro onde as letras são bem grandes, eu gosto. E esse livro aqui eu recomendo para os irmãos. Você que ainda não adquiriu, é um bom livro para se meditar. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios capítulo 7, capítulo 12, do versículo 7 em diante, diz assim: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Meus irmãos, é muito importante esse texto, porque cada um de nós carregamos um espinho na carne. Paulo tratou com clareza, com profundidade acerca desse texto, porque Paulo sabia que esse espinho, ele é algo real na vida de cada um. Mas eu quero trazer aqui o que Augusto Nicodemos falou acerca desse espinho. Nós não tentaremos aqui trazer uma explicação para mostrar o que era, de fato, o espinho, mas nós vamos atentar para uma explicação muito boa, que eu gostei do que ele deu aqui acerca deste espinho, que diz assim: a palavra usada por Paulo e traduzida por espinho é uma palavra grega sholopos, muitas vezes usada para significar estaca. Portanto, não é um espinho daqueles que roseira, mas sim uma estaca. A estaca era usada no empalatamento de prisioneiros condenados à morte. Era uma maneira cruel de se matar pessoas naquela época. O Império Romano era especialista em executar pessoas por meio de mortes com grande sofrimento. Uma das maneiras que usava era crucificar, outra era empalar, que consistia em introduzir uma estaca de madeira no corpo do condenado até que ele morresse empalado. O interessante, irmãos, olha, é que o sentido aqui desse texto é que não era simplesmente um espinho, era uma estaca. Porque, segundo ele aqui, ele vai falar na frente que o espinho, você pode até convivendo com ele, porque são momentos que ele vai trazer mais uma dor mais intensa. Mas aqui, o que o apóstolo queria falar de fato era além deste espinho. Era como se fosse uma estaca. Paulo estava fazendo alusão ao mesmo ato de sofrimento que as pessoas que eram condenadas pelo Império Romano e que passavam por este tipo de punição. Roma usava diversas formas e eram as formas mais cruéis para punição,
para matar as pessoas que eram julgadas. Olha, aqui o significado que ele está dando é como se fosse uma estaca que era lançada, enfiada no corpo da pessoa. E essa pessoa ia carregar aquilo para o resto da sua vida, até ele morrer. Segundo a história, essa estaca, quando ela era enfiada, a pessoa não morria logo imediatamente. Era uma frepa grande que era lançada no corpo, e isto ia infeccionando a pessoa, ia matando aos poucos. A pessoa que passava por esse tipo de punição, ela morria devido às dores intensas que sofria. Cada movimento que dava no seu corpo, aquilo era como se fosse um martelo, aonde machucava a sua carne. O texto, o que Paulo está dizendo é exatamente fazendo alusão a algo muito doloroso, para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho, ou seja, essa palavra espinho, segundo ele aqui mais na frente, ele vai dizer que foi um erro de tradução, mas a palavra verdadeira é sholops, que traduzida quer dizer estaca. Porque o sentido que Paulo está trazendo aqui é algo que estava na sua carne, algo que gerava dor, desconforto, era algo que gerava nele profunda angústia. Para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Olha só, então, o que este espinho de fato era uma estaca. O que eu achei muito interessante aqui é que Augusto Nicodemos, ele trata como fosse uma estaca e não simplesmente um espinho. E isso para mostrar que Paulo está falando aqui de um sofrimento intenso, de um sofrimento amargo, doloroso. Meus irmãos, essa passagem do apóstolo Paulo, ela é uma passagem que ela nos arremete um sofrimento vivido pelo apóstolo. Havia um propósito, havia algo didático de Deus para a sua vida. Esse mensageiro, ele diz assim, a saber, o mensageiro de Satanás para me esbofetear, ou seja, aquele espinho, ele veio por parte de um mensageiro de Satanás. Olha só, havia uma permissão de Deus. Paulo estava dentro de uma provação, dentro de um tribunal, mas que era necessário Paulo passar. Por quê? Porque as visões, as revelações, Paulo recebeu muito de Deus. Paulo recebeu muitas glórias, muitas visões, muitas revelações, ou seja, essa aqui, Paulo foi arrebatado até o terceiro céu, olha só. Por isso, este espinho veio como uma balança na vida do apóstolo, para que ele não se exaltasse. Porém, uma coisa interessante, olha só o que disse Augusto Nicodemos. O que quer que fosse o que vemos, na verdade, é Deus usando a fúria, a ira do diabo contra o apóstolo Paulo em benefício do evangelho. Pois quanto mais o diabo tentava, mais Deus usava o apóstolo Paulo. É interessante a maneira como Deus vence o diabo. Deus dá corda e o diabo vai e se enforca nela. Não foi assim na morte de Jesus? O diabo achou que o certo era matar Jesus. Entrou em Judas para fazê-lo vender Jesus. Porque era esse o plano astucioso do diabo. Vou matar o Messias. E de fato Judas, endemoniado, traiu Jesus e causou sua morte. Mas a morte de Jesus foi derrotada, mas a morte de Jesus foi a derrota do diabo. Deus deu
corda ao diabo e ele se enforcou nela. Olha, é interessante aqui que o diabo estava sendo usado, mas dentro de um limite. A força de Deus na vida do apóstolo Paulo era maior do que a ação do diabo. O diabo estava por trás deste espinho, mas as fraquezas do apóstolo, elas não foram suficientes para ser vencidas pelo diabo, porque esse espinho nós não sabemos o que de fato era, mas era algo que tirava a paz do apóstolo. Mas tudo isso não desfez o propósito de Deus na vida do apóstolo Paulo. Meus irmãos, porque quando se trata das glórias do Evangelho, das glórias de Deus, quando se trata da obra vincária, quando se trata das revelações, das profecias, quando se trata da inspiração, da revelação, quando se trata daquilo que vem de Deus para o homem, o diabo não consegue desvirtuar, o diabo não consegue manipular. Aquilo que Deus ordena, aquilo que Deus direciona, aquilo que Deus encaminha, está dentro de um tribunal de propósito de Deus. Olha o que Augusto Nicodemos falou acerca desse mensageiro. Segundo Paulo, Satanás tinha um mensageiro, mas não sabemos se físico ou espiritual. Deus, porém, usava isso para a sua própria glória, para os seus próprios propósitos. Como dizia Lutero, o diabo é o diabo de Deus. O diabo não é soberano, autônomo, livre. Ele vai aonde Deus o mandar ir e só vai até onde Deus permite. É como um pitbull preso numa coleira, comandado por Deus, pois não há criatura alguma do universo que esteja fora do controle, do domínio de Deus. Ou seja, este espinho na vida do apóstolo Paulo era algo que lhe perturbava, tirava muitas vezes as suas forças, mas não tirava o propósito de Deus na sua vida. Meus irmãos, é muito importante esse texto, porque nós vivemos como homens que nós lutamos para ter uma vida espiritual, todos nós enfrentamos lutas, todos nós estamos todos os dias passando por perseguições, aflições, pessoas tentando nos tirar de todo jeito a nossa paz. E na vida do apóstolo Paulo nós vamos entender uma coisa: a glória de Deus que está em nós é maior. Aquilo que está em nós é maior. E quando nós estamos fracos, e quando nós estamos debilitados, quando nós estamos desanimados, mesmo assim, a força, a poder, a ânimo, a glória, a esperança, a fé dentro de nós. Esse evangelho é muito maravilhoso. Meus irmãos, esse texto ele é muito atual. É um texto muito vivido por cada um de nós. É um texto que precisamos constantemente voltarmos à leitura dele, à meditação, para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Olha só, olha o que disse Augusto Nicodemos. Nós sabemos que isto era uma ação satânica, sabemos que era uma coisa humilhante e constante. Paulo diz que esse mensageiro de Satanás o esbofeteava. A palavra para esbofetear é dada com as costas da mão, o que era uma forma de desprezo no Antigo Oriente. Se você honrasse alguém, dava-lhe soco direito no rosto, mas se você desprezasse,
dava-lhe uma bofeteada. Esta é a palavra que foi usada no versículo 7. Então, além de ser algo doloroso, como uma estaca ficada na carne, era algo humilhante no apóstolo Paulo, como ser esbofeteado em público. Além disso, o verbo grego está no presente, indicando que era alguma coisa que acontecia constantemente. Olha só, o apóstolo Paulo, ele carregava isso em todas as suas viagens, por onde Paulo andava, por onde Paulo ia. Não era algo que ele sentia às vezes, não era algo que Paulo foi dormir e sentiu esta dor, este esbofetear, como ele diz, não. Era algo que estava constante, todos os dias, todos os momentos, todas as horas, todos os minutos. A impressão aqui é que Paulo, por onde Paulo ia, esse ato de esbofetear, esse ato de humilhação, como disse Augusto Nicodemos aqui, ele passava, ele enfrentava, era algo humilhante na sua vida. E ele diz assim, olha, não era alguma coisa que vinha a cada 3 meses, mas sim algo que estava presente no dia a dia da sua vida. Algo que o humilhava, que o fazia sofrer, que o lembrava de sua situação de dependência e de fraqueza diante de Deus. Ou seja, era todo o instante. Paulo estava sendo esbofeteado, humilhado. O que Paulo está tratando aqui em 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 em diante, é algo que, se não fosse isso, Paulo tinha fracassado no seu propósito. Porque eu li uma vez que teve um escritor que disse que para Deus usar Paulo como usou, primeiro, Deus deu grandes revelações, Deus deu dons, Deus deu para ele experiências profundas, levou ele aos céus para ele contemplar a glória, como ele disse que ao homem não é lícito contar o que ele viu, para que Paulo passasse por este tribunal aqui que Paulo está passando antes. Deus o elegeu de forma que ele, na sua fraqueza, ele se lembrasse das glórias, do que Deus havia prometido, porque essa vida aqui, irmãos, é passageira. Tudo aqui vai passar. Hoje nós temos conforto, hoje nós temos viagens, casas, passeios, nós temos casas em praias, tantos lugares para irmos. Hoje nós temos tudo à nossa volta, mas no contexto do apóstolo Paulo, Paulo sabia que todo aquele sofrimento que ele passava, todas as perseguições que ele passava, não era comparado com a glória que estava reservado para a sua vida. Meus irmãos, esse texto aqui, o versículo 8 é muito interessante, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Paulo, ele era um homem de tanto propósito que ele sabia quantas vezes ele orou por aquele sofrimento. Olha, diferente de muitos de nós, que quando nós estamos sofrendo, quando nós vamos orar, é só o que pedimos. Alivia meu sofrimento, Deus. Senhor, faça isso. Paulo não. Paulo, ele é um homem tão... Ele tem uma direção. Paulo, ele tem algo tão profundo na sua alma, como prioridades, que Paulo, ele diz, acerca do qual 3 vezes eu orei ao Senhor. Ou seja, uma coisa que tinha quase 10 anos, 14 anos na sua vida, mas durante esse período somente 3 vezes ele orou. Isso é muito interessante. Isso reflete a grandeza do apóstolo Paulo.
E isso para nós é muito importante para nós, irmãos, porque nós vivemos dentro de um contexto de mundo que ninguém quer sofrer, ninguém quer pagar preço, ninguém quer passar por aflição, ninguém quer passar por tribulação. Todo mundo quer um evangelho light, um evangelho rápido, um evangelho que tudo faz, que Deus está ali para socorrer no momento. Ah, é isso, é aquilo, Deus já fez. O apóstolo Paulo não. O apóstolo Paulo viveu dentro de um contexto diferente do nosso, mas durante todo este período de sofrimento ele só orou 3 vezes. Isso é muito profundo. Grande foi como homem e como servo o apóstolo Paulo diante da grandeza do evangelho, porque Paulo, ele foi que mais escreveu e sobre ele recai esses ensinos para nós. Por quê? Porque às vezes achamos que Deus não nos ouve, que Deus nos lançou na prova, que nós somos esquecidos, que nós só sofremos, que tudo acontece só conosco. Não. Paulo não tinha essa visão do reino. Paulo tem muito para nos ensinar nesse contexto. Meus irmãos, esse texto é muito profundo, mas olha o que ele disse no versículo 9. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Olha o que disse Augusto Nicodemos. Quero destacar aqui alguns aspectos da resposta de Deus ao pedido do apóstolo Paulo. Primeiro, Deus não atendeu ao pedido, o que mostra que você pode ser crente, pode ser alguém como o apóstolo Paulo e mesmo assim ter uma resposta negativa para a sua oração. Isto revela que uma resposta negativa de Deus nem sempre significa falta de fé, falta de insistência ou falta de fervor. Apenas significa que Deus é soberano para atender às orações do jeito que Ele sabe que é melhor para nós. Pois Deus não deu o que Paulo pediu, mas deu algo melhor do que ele pedia. Pois melhor do que ele tirar o sofrimento da vida da pessoa é dar-lhe graça para suportar. E essa foi exatamente a resposta de Deus. A minha graça te basta. A minha graça te basta. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele recebeu uma resposta que não era de fato o que ele queria. Mas, ao receber essa resposta de Deus, a visão do apóstolo Paulo continuou no propósito dele, porque ele disse assim: por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Meus irmãos, a resposta de Deus para o apóstolo Paulo fez com que Paulo entendesse isso. Por isso sinto prazer nas fraquezas, ou seja, Paulo queria que Deus tirasse esse sofrimento, mas em vez de Deus tirar e com essa graça que Paulo agora está ouvindo, a minha graça te basta, Paulo vai ter convicção numa coisa: melhor do que Deus tirar o espinho, ele diz assim, olha, e por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Ou seja, todo este sofrimento, essas injúrias, essas fraquezas, essas necessidades que ele passava, mas a base disso era por amor a Cristo. Não é que alguém esteja fraco e pega a fraqueza para se afastar de Deus, para esfriar o propósito, para viver neutro, sem propósito. É alguém que não usa as injúrias,
para dizer assim, eu não vou mais fazer isso, porque fulano de tal não reconhece isso. Nas necessidades, é Paulo viver dentro de um contexto onde as pessoas não lhe davam o devido muitas vezes, mas tudo isso ele fazia por amor a Cristo. Olha só, a importância do sofrimento do apóstolo Paulo, a importância de tudo isso estava baseado no amor que ele sentia por Cristo. E isto fazia com que ele vivesse estas angústias, este sofrimento. Muita coisa aqui tem para ser aplicado para a nossa vida, porque às vezes nós achamos que por conta de nós estarmos sofrendo, alguém está causando em nós injúrias, alguém não está suprindo as necessidades de alguém, alguém vai dizer, eu não vou mais fazer isso. Ah, eu vou deixar de fazer isso. Alguém não está me retribuindo. Não é dentro deste contexto. Paulo vai passar por tudo isso, mas por amor a Cristo. Paulo é brindado. Aí ele diz assim, porquanto estou fraco, então eu sou forte. Porquanto estou fraco, então eu sou forte. Quando Paulo ouviu a minha graça te basta, Paulo olhou para dentro dele e viu fraqueza, mas agora Paulo está convicto que esta fraqueza se transforma em força. Que possamos ter esta mesma experiência do apóstolo Paulo no sofrimento, que possamos ter esta mesma experiência do apóstolo Paulo diante dos conflitos que nós enfrentamos e diante do espinho que nós carregamos. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.